Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é tratamento da informação. Então, no tratamento da informação, a gente vai precisar utilizar gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas eles podem ser apresentados de várias formas. Os gráficos têm gráficos de setores, gráficos lineares, eles podem ser apresentados de forma vertical, de forma horizontal. Então, quando a gente for utilizar eles nesse conteúdo de média, eles serão muito importantes. Então, vamos ver aqui. A pontuação abaixo é de uma ginasta olímpica. Para vencer, sua média deve ser pelo menos 9,8. Então, veja que as tabelas vão ser utilizadas no conteúdo de média. Então, a pontuação abaixo é de uma ginasta olímpica. Então, vamos ver. Em exercício de piso, ela tirou 9,8. Em barras paralelas, ela tirou 9,2. Em barras assimétricas, 9,9. Em salto com vara, 9,7. E viga de equilíbrio, 10. Então, como eu vou encontrar essa média? Então, a primeira coisa que eu vou fazer na média, eu já deixei aqui prontinho, que é o cálculo. Então, eu tenho que somar todos os pontos que ela fez, que deu aqui 48,6. Então, na média, lembra quando vocês ficam perguntando, tia, como que eu sei se eu estou de recuperação ou não? Então, é esse conteúdo que a gente vai aprender hoje. Então, na média, para saber se o aluno ficou na média, que nesse caso a gente quer saber se a ginasta ficou na média. Então, a média dela precisa ser 9,8. Então, qual é o cálculo que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar toda a pontuação que ela fez, todinha, e somar. Então, a gente soma aqui toda a pontuação dela, que deu 48,6. Aí eu vou pegar esse 48,6, eu tenho que dividi-lo pela quantidade de itens de elementos que tem. Então, tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que dividir por 5, ok? Então, quando eu pego o 48,6 e divido por 5, eu tenho o resultado de 9,72. Vejamos que para vencer, sua média final deve ser pelo menos 9,8. Então, se ela tirou 9,72, significa que ela não venceu, ok? Vamos para um outro exemplo. Então, aqui, calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática, com base nas seguintes notas. Então, aqui, a gente vai ver um exemplo muito comum, que é quando a gente precisa saber o cálculo para a gente tirar, para a gente descobrir se a gente está de recuperação ou não, se a gente foi aprovado ou não. Então, o Carlos, ele tirou 6 no primeiro, 7 no segundo, 6 no terceiro e 5 no quarto. Então, aqui, somando todas as 4 notas dele, deu o quê? 24. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 24 e dividir pela quantidade de elementos. Quantos elementos tem? Tem 4, porque são 4 bimestres. Então, 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, se a média da escola é 6, então significa que Carlos está aprovado. Então, ele passou de ano na matéria de matemática. Em uma empresa, existem 5 faixas salariais, divididas de acordo com a tabela a seguir. Então, aqui tem o salário dos funcionários. Então, A, B, C, D e E. Então, para a gente saber qual é a média desse valor da empresa, o que eu tenho que fazer? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar todo o valor, ok? Somando todos os valores dos salários, deu 5.000. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar os 5.000 e dividir por 5. Por quê? Porque tem 5 grupos. Então, eu somei todos os salários e dividi por 5, porque tem 5 grupos. Então, deu 1.000. Então, a média salarial dessa empresa é de 1.000. Então, média, devemos somar todos os números e dividir pela soma da quantidade de elementos. Então, veja aqui, ó.
somei todos os números e dividi pela quantidade de elementos. Tem 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Somei todos eles e dividi por 5. Professora, mas e se tivesse 3? Então, eu somaria os 3, o valor dos 3, e depois dividiria por 3. Então, para você saber se você está de recuperação ou não, qual é a média da nossa escola? A média da nossa escola é 6. Então, o que você precisa fazer? Você precisa somar, no caso da recuperação, agora no segundo bimestre, né? Então, você precisa somar a sua nota do primeiro bimestre com a nota do segundo bimestre. Juntou as duas, ok? Pega o resultado que você juntou das duas e divide por 2, ok? Se dividiu por 2 e deu 6 ou acima de 6, você não está de recuperação. Se você juntou as duas e dividiu por 2, por que por 2? Porque são duas notas, a do primeiro bimestre e a do segundo bimestre. Então, se você dividiu por 2 e no final você obteve abaixo de 6, significa que você estará de recuperação. Então, é assim que a gente encontra a média. Então, os gráficos e as tabelas têm uma participação muito importante para a gente poder encontrar, né, a média, para a gente poder obter essas informações, ok? Realize as atividades com bastante atenção, com bastante capricho, ok? Utilizem os gabaritos ao final das atividades. Depois de vocês realizarem as atividades da semana, quando receberem os gabaritos, peguem os gabaritos e confiram as atividades. Porque é muito importante, se a atividade estiver errada, você mesmo fazer a autocorreção, porque aí você consegue identificar aonde é que você errou, ok? Então, confio em vocês. Um grande beijo. Tchau!